Olá, pequenos Heródotos! Olha quem voltou, tio Guto! De máscara, se protegendo, se proteja também. Proteja papai, proteja mamãe, proteja vovó, proteja todo mundo. Mas eu vou tirar minha máscara, porque eu vou falar hoje da monarquia francesa, a revoar. Muito bem, no último vídeo nós falamos sobre a monarquia inglesa. Recordar. Guilherme I, que era da França, da Normandia, conquista a Inglaterra, expulsa os anglo-saxões, unifica o poder. Depois, lá na frente, outro rei chamado Henrique II, ele vai criar o direito comum, enfraquecendo aí os senhores feudais. Depois, João Sem Terra é obrigado a assinar a Carta Magna, tirando um pouco o poder do rei e distribuindo através dessa lei chamada Magna de Proteção. Hoje vamos falar então da monarquia francesa. Como é que a monarquia francesa surgiu? Você já tem que estar entendendo, quando o tio Guto falar, que monarquia é a centralização do poder na mão do rei. Mono um. Arquia, poder. Então, poder na mão de um. Quem é um? Rei. Se o rei tem um poder, ele vai unificando língua, costumes, direito, tudo. E vai criando então o que nós chamamos de nação. Então nós vimos como é que surgiu a nação inglesa, hoje vamos ver como é que surgiu a nação francesa em torno do rei. Se o tio Guto perguntar assim para você, quem foi que apoiou o rei? Você sabe me responder? Isso mesmo, a burguesia. Mas por que a burguesia queria apoiar o rei? Claro, a burguesia quer vender. A burguesia são os comerciantes. Os comerciantes querem vender. Os senhores feudais colocam impostos nas suas estradas, pontes. Os burgueses perdem dinheiro. Então a burguesia apoia o rei para criar um imposto único em vez de vários impostos. Entendeu? É isso aí. Hoje, para falar da monarquia francesa, vocês têm que entender duas coisas. Guerra dos 100 Anos e Joana d'Arc, famosa heroína francesa. Vou falar dos dois hoje. Então vamos começar. A monarquia francesa começou a se unificar, de fato, com um rei chamado Felipe IV. Ele era chamado também, meninas, meninos, de Felipe o Belo. Se era Belo, não sei, mas era o nome dele era Felipe o Belo ou Felipe IV. Ele unificou o poder nas suas mãos. Não esquecer, quando ele unifica o poder na mão, não quer dizer que não existam revoltas nos ducados. Você já sabe o que é ducado. Ducado é uma região grande, onde um duque, um grande senhor feudal, tem poder, tá bom? Então, o Henrique VIII, ele unifica o poder na mão dele. Olha só que coisa interessante. Ele chegou a exigir que a igreja pagasse impostos para a França. Naquela época não pagava a igreja impostos para a França. O Papa não aceitou e excomungou ele. Falou, seu excomungado. O que é excomungado? Que a pessoa perde a comunhão com Deus e vai depois direto para o inferno, segundo as leis da igreja daquela época. Então, o Papa, chamado na época de Urbano VIII, ele vai então aí, ele vai fazer essa excomunhão em relação aí à figura do rei, tá? Do rei Felipe o IV. Por quê? Porque ele queria que a igreja pagasse impostos. Mas vamos deixar isso de lado por enquanto. Como é que a França vai se unificando? Primeira medida do rei, nesse processo de unificação, foi cobrar impostos, unificar impostos. A burguesia pediu, falou assim, dê segurança nas estradas. Ele garantiu segurança nas estradas. Nós queremos uma moeda única para não precisar fazer comércio, ficar trocando moeda. Ele colocou moeda única. Ele colocou maior poder no tribunal do rei. Aí o tribunal lá dos ducados, lá dos senhores feudais, foi perdendo poder. Então ele faz medida para unificar tudo na mão dele, para ficar poderoso. Esqueci, o tio Guto colocou até uma coroa nova aqui, ó. Coroa do rei Felipe IV. Gostaram da minha coroinha? Muito bem. Então Felipe IV, ele vai então unificar o poder todo, poder, centralização dos impostos, segurança nas estradas, moeda única, garantir aquela carta de franquia que a pessoa recebia, uma espécie de cheque que podia depois descontar em outro lugar. Tudo isso ele fez para agradar a burguesia. Muito bem, só que tem uma coisa muito importante que vai cada vez mais unificando
ou centralizando o poder na mão do rei. Quando morreu um rei chamado Carlos IV, ele morre em 1328, ele não deixou filho. E aí, quem é que vai assumir o trono? Ele é francês. Lá na Inglaterra, um rei chamado Eduardo III falou assim, eu sou sobrinho dele, eu quero o reino da França também. Mas alguém falou assim, mas Eduardo, você já é rei da Inglaterra, mas eu quero ser rei da França também, que ele era meu tio. E aí o rei Eduardo começou uma guerra com os franceses pelo trono. Os franceses nomearam outro rei, né? E começou então essa guerra entre França e Inglaterra. Essa guerra vai durar 106 anos, de 1337 a 1453. 116 anos, na verdade, de 1337 a 1453. Ela é chamada de Guerra de 100 Anos. Ora a Inglaterra vencia, ora os franceses venciam. Ora a Inglaterra vencia, ora os franceses venciam. Só por esse motivo, pela coroa da França? Não. Lá na França tinha uma região, um ducado chamado Flandes. Fazia muitos tecidos e vendia para a Inglaterra. Eles não gostavam de pertencer à França. Eles queriam pertencer à Inglaterra. Os franceses queriam que eles pertencessem à França. Então, a Guerra do 100 Anos também foi pela disputa do território de Flandes, que você está vendo aí no mapa agora. Então, quais foram os motivos da Guerra dos 100 Anos, tio Guto? Primeiro motivo, o rei Eduardo III queria a coroa da França, porque o rei da França, que chamava Carlos IV, morreu e era tio dele. Ele queria essa coroa, os franceses não aceitaram. Qual o segundo motivo? Disputa pelo território de Flandes. Os franceses queriam o território porque estava na terra deles, e os ingleses queriam porque faziam comércio com Flandes, ok? Aí entra uma mulher chamada Joana d'Arc. Com 13 anos, essa Joana d'Arc dizia que Deus falava com ela para ela lutar do lado do rei, que na época francês chamava Carlos VII. E ela vai dizer para o rei Carlos VII que Deus mandou ela, né, para poder ajudar ele a vencer a Inglaterra. O rei confiou, ela se tornou uma grande líder do exército da França, e o fato é que os franceses foram ganhando as batalhas. Então, em 1453, a França conseguiu vencer a Guerra dos 100 Anos. Vocês perceberam que os franceses, eles foram criando essa ideia de monarquia porque eles passaram a ter um sentimento francês? A Guerra dos 100 Anos ajudou os franceses a ter esse patriotismo. Como o brasileiro tem patriotismo na época da Copa, a gente veste verde e amarelo, vai para as ruas. O francês, ele foi às ruas porque eles perceberam que a Inglaterra ia vencer a guerra. Então, a Joana d'Arc ajudou a criar esse sentimento de francês, de um povo único nessa luta contra a Inglaterra. Então, eles vão vencer a Guerra dos 100 Anos. A Joana d'Arc, antes dessa vitória final, em 1431, ela vai ser presa. O exército inglês vai julgar ela como bruxa, porque ela dizia para o rei francês que Deus mandou falar com ele. Os ingleses falaram, não é isso não, você é uma bruxa, você é uma mulher do diabo. E infelizmente naquela época fazia isso, crianças, que coisa feia. Ela foi queimada como bruxa, como feiticeira, em 1431. Mas logo depois a igreja viu o erro que tinha feito e vai tornar ela uma santa. Ela é a santa padroeira dos franceses, sabia disso? Joana d'Arc passou a ser santa padroeira dos franceses em 1920, muitos anos depois. Então, revisando, monarquia francesa começou com Felipe o Belo. Lá em 1285, ele começa a governar. Centraliza estradas, impostos, moedas, ajuda os burgueses. Depois, o que ajudou mais na monarquia francesa? A Guerra dos 100 Anos. O que a Guerra dos 100 Anos disputava? Flandes, no norte, região de tecidos, e também defender a sua coroa, porque a Inglaterra queria a coroa francesa. Os franceses não aceitaram, falou, vai para lá, aqui não, meu irmão. E isso ajudou então a Inglaterra, a França, a unificar cada vez mais os seus territórios. Mesmo assim, ainda tinha alguns territórios rebeldes, alguns ducados rebeldes. A finalização da unificação da França só aconteceu em 1478, quando o Ducado da Borgonha foi então conquistado pelo rei da França. E então a França existe até hoje, com essa unificação que começou no século XIII. No próximo programa,
Eu vou falar espanhol porque vou falar da unificação da Espanha. Besos, besos, besitos. Até lá.